Já já tem Palmeiras e Flamengo. Quem é melhor, hein? Vamos primeiro de Fluminense e Vasco. Bota aí na tela. Eu tô fechado com a Raíza, né? A Raíza sabe que respeita muito as cores, né, cara? ela finge, cara. O maior rival do Flamengo. O Garoni vai concordar. Ajuda aí, Raíza. Depois eu te ajudo lá depois. O Garoni vai concordar. O maior clássico do Rio de Janeiro. Na verdade, do Brasil. O maior clássico do Brasil é o Fla-Flu, né? Viu, Garoni? É que a Raíza sempre fala que o maior clássico do Brasil é o Fla-Flu. Não. Fla-Flu, não tem jeito. Em relação à história... Em relação Garoni, a tudo, Garoni. Pessoal, só dar um aviso pra galera que tá assistindo a gente aqui, que torce pra Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, que estarão no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Eu acabei de receber um e-mail mostrei pra ele aqui, de um daqueles aplicativos de conversão. Gente, é real, tá? O IOF aumentou pra 3,5%. A galera que vai viajar pra Copa do Mundo de Clubes é um escárnio, uma loucura, tá? Aumentou em 800% o imposto pra quem viaja e a gente trabalha também, jornalista, nós que viajamos. Então, só para comunicar, que eu acho importante, porque a gente, da mesma forma que divulga aqui a Copa do Mundo de Clubes, né, a gente fala muito sobre isso. Então, o torcedor vai doer no bolso do torcedor. Já estava difícil, você já não vê muito brasileiro indo para a Copa do Mundo de Clubes. Aí o cara ainda aumenta o imposto para o cara comprar dólar. Muito caro, né? Absurdo, né? Ainda bem que meu time não vai. Esse pensamento é egoísta, hein, Garoni? Egoísta. Completo raciocínio. Agora eu sei porque o Renato estava chateado. Tá duro, Renato. O Renato tá duro. Completo raciocínio. Tá durinho, né? Sobre o Fla-Flu aí, o Raíza, pra gente explicar pro Garoni aí, que ele chegou agora há pouco no programa e não sabe dessa história. Então, o Fla-Flu é o maior clássico do Rio de Janeiro, o maior clássico do Brasil. O Fluminense é o maior rival do contexto, toda a história, né? Aí você vai lá no Sul, você vê a galera chamando Totó de Fla-Flu, a gente tem as expressões, isso aí vai virar um Fla-Flu para falar sobre discussões, etc. É um jogo equilibradíssimo também, é muito equilibrado, Fla-Flu. Flamengo e Vasco não tem mais equilíbrio, né? Acabou o equilíbrio. Flamengo e Botafogo tem épocas, né? Flamengo e Botafogo tem épocas, ele tem um certo equilíbrio. Tem aquele negócio, né? A esposa deu um Fla-Flu no cara, né? É o nome, né? Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo. A Raíza, você foi bem nessa daí. Tem realmente várias expressões. Tem várias expressões. Pô, e tal pessoa deu um Fla-Flu ali. Não tem expressão. A esposa deu um Flamengo e Botafogo, né? Tem, Flamengo e Vasco. Tem Flamengo e Vasco. Nessa você mitou, Raíza, realmente. Igual aquele torcedor raiz do Flamengo que uma vez falaram pra ele, né? Hoje tem Fla-Flu, ele virou Fla-Flu contra quem? O cara entendia muito de futebol. Vamos lá, vamos com o nosso cara a cara. Clássica parceria, né? Fábio e Léo Jardim. Vamos lá, Fábio e Léo Jardim. Ah, cara, eu sei que... Precisa? Olha só, dá a plaquinha, por favor. Aí. É plaquinha? Ih, rapaz. É poupa-tempo? Acho que é poupa-tempo. O Léo Jardim... Não, vou falar sério. O Léo Jardim pegou pênalti, salvou o Vasco. Né? Vem salvando o Vasco de não ter vexames maiores. Quase uma eliminação na Copa do Brasil. Eu acho que é um grande goleiro, tá? É importante a gente ressaltar o que ele fez pelo Vasco recentemente. Dito isso, o Fábio, com 50 anos, vai ser melhor poupa-tempo que o Léo Jardim. Que isso? Bandeira. Léo Jardim é um bom goleiro, mas o Fábio, por muito. Fábio. A gente tá falando de carreira ou de mesmo todo mesmo no momento, eu vejo o Fábio melhor que o Léo Jardim. Momento. Digo mais, hein? Podia ser seleção brasileira, tá? O Fábio. Eu acho que tinha que ser. Um injustiçado. Eu acho que tinha que ser ainda. Fala, Garoni. Eu acho que o Fábio é um baita de um goleiro. Há uns 10 anos poderia ser seleção brasileira. Continua achando muito acima da média, até pela idade que ele tem. Um cara que sempre se cuidou, inclusive passou pelo Vasco. Jovem ainda, inclusive, foi campeão brasileiro pelo Vasco. Mas acho que o momento é totalmente do Léo Jardim. Não à toa chegou à seleção brasileira ano passado. É um cara que tem deficiência, sai mal do gol em cruzamento, por exemplo. Tem alguns problemas que ele precisa ajustar, assim como o Fábio também tem coisas que ele precisa ajustar. Mas eu acho que o Léo Jardim, até pelos 3 pênaltis defendidos no meio de semana, acho que é um cara que chega com muita moral, é um cara que vive uma grande fase e, para mim, no momento, né, carreira não. O Fábio é muito maior do que o Léo Jardim em relação à carreira. Agora, no momento, para o ímpar, escolhe um para jogar no teu time, o Léo Jardim estaria no meu, sem dúvida alguma. Raíza. Cara, o Léo Jardim vem numa boa fase, né? Pegou 3 pênaltis, fez boas defesas. 2 anos já de boa fase do Léo Jardim. Não,
ele, antes do clássico contra o Flamengo, ele tava dando umas falhadas, hein, Garone? Ele deu umas falhadas. Mas todo goleiro falha. Não tava naquela fase absurda, não. Melhorou, inclusive melhorou depois do clássico contra o Flamengo. Ele melhorou catou absurdamente. Muito. Naquele jogo já foi muito bem, catou tudo. Mas, né, dito isso, Fábio. Eu discordo do Garone. O Garone sumiu. O Garone quando fala que o Fábio poderia estar na seleção brasileira 10 anos Segunda-feira a gente vai sentar aqui de novo para conversar. Eu acho que o Fábio poderia estar na seleção 10 anos atrás. Poderia, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 15 anos atrás. E agora poderia perfeitamente. Não há 3 goleiros melhores que o Fábio, 3 goleiros brasileiros melhores que o Fábio. O Fábio não está na seleção brasileira porque ele tem 44 anos. Mas a gente só sabe que ele tem 44 anos porque a gente olha no Wikipédia, porque a gente pode olhar a identidade dele. Se você não soubesse disso aí, você não diria que o Fábio tem 44 anos. Ele é um goleiro no auge da forma, incrivelmente. Isso deve ser inédito no mundo. Um cara que está aos 44 anos e, olha, ele nunca jogou tanto como jogou agora. Talvez tenha jogado igual no Cruzeiro em algum momento. Mas o Fábio está no auge da forma aos 44 anos. E deveria estar na seleção brasileira, titular ou não. Tinha que estar entre os 3. Ponto. E só não está por causa de idade. Então não tem muito o que discutir. Né? O Léo Jardim é um grande goleiro, eu concordo, mas não dá para discutir. O Fábio é um extra classe. Então, Fábio, vamos lá, vamos pro segundo aí, pro lateral direito. Fábio Balboa. Samuel Xavier ou Paulo Henrique? Vai você primeiro, o Bandeira. É uma boa disputa, porque no geral, recentemente, o Samuel Xavier foi melhor, mas o Paulo Henrique subiu bem de produção. E o Paulo Henrique, por exemplo, contra o Fortaleza, fez algo que é difícil encontrar em jogador brasileiro, ainda mais lateral. Quando ele fez a jogada pela direita, ele levantou a cabeça para dar o passe pro Verratti, encontrou o Verratti bem colocado dentro da área, 1-0, ou 2-0 Vasco naquele momento. E o Paulo Henrique, para mim, vem crescendo de produção, mas eu ainda vou ficar com o Samuel Xavier, mas o Paulo Henrique não acho um mau lateral, não, pelo contrário. Papa. Vai ser difícil a gente escolher um jogador do Vasco depois da partida contra o Operário. Difícil a gente escolher um jogador do Vasco. Mas do Fluminense estão jogando grande coisa. Não, também. Eu sei, também não, mas um empate, pô, no agregado, você ir pra pênalti, decidir no 9º pênalti contra o Operário, pô, desculpa, mas o Vasco, Garone, desculpa, mas o Vasco ainda tem que mostrar muita coisa pra mim. Mas é análise do último jogo ou do jogador? Não, eu falo não, teve um jogo ali contra o Fortaleza, ok, mas eu tô analisando um geral do Vasco. Teve esse jogo contra o Fortaleza fora da curva, mas um geral do Vasco, cara, momento assim, vamos pegar aqui um mês pra cá, o Diniz acabou de chegar e tal, eu não consigo analisar ainda o Vasco, eu acho que o Fluminense realmente também não está bem, tá perdendo jogos ridículos, mas ainda a maioria dos jogadores hoje estão acima, então Samuel Xavier. Raíza. Olha só, eu acho o Paulo Henrique um bom jogador, tá? Inclusive, eu acho que ele foi muito bem pelo Vasco na temporada passada, foi um dos melhores jogadores do Vasco. Acho ele um bom lateral. Eu acho que o Samuel Xavier é um jogador honesto, assim, foi muito bem pelo Fluminense em alguns momentos também, mas eu vou ficar com o Paulo Henrique. Garone. Cara, o Paulo Henrique, na temporada passada, foi um dos líderes de desarmes do campeonato, em todas as posições, um dos líderes de interceptações, o jogador que mais venceu duelos, um dos maiores dribladores do campeonato. E nesse campeonato ele continua. Ele é o maior driblador do campeonato brasileiro, é líder de desarmes, é um dos líderes de desarmes, é um dos jogadores que mais vence em duelos, é uma máquina correndo, é muito forte fisicamente, tem uma recomposição absurda, chega muito bem na linha de fundo. A grande deficiência dele é cruzamento. Mas é um cara que utiliza as duas pernas, cruza com as duas pernas, finaliza, inclusive, contra o Operário, quase fez um gol de canhota. Gosto muito do Samuel Xavier, desde a época de esporte, acho que é um cara subvalorizado. Para mim, a posição mais difícil hoje você conseguir, não só no Brasil, mas no futebol mundial, é um lateral direito. Tanto que sustenta alguns jogadores, Samuel Xavier, Marcos Rocha. Tem uns caras que estão há 10 anos na Série A e vão ser caras que vão entregar sempre. Eu acho o Samuel Xavier mais decisivo, no sentido de que é um cara que chega para finalizar e cruza melhor que o Paulo Henrique. Agora, olhando todo o jogo, nesse momento eu prefiro o Paulo Henrique. Cara, difícil, tá, essa votação. Essa é bem... Talvez seja que vai me criar mais dúvida aí. O Samuel vinha mal, tá? Até 2-3 semanas atrás. Ele melhorou de alguns jogos pra cá. É uma exceção no time do Renato. É um jogador que melhorou de nível nos últimos jogos. Eu gosto do Paulo Henrique também. Samuel fez 2 gols agora em 2 jogos consecutivos, tá? Se eu não estiver enganado, ele fez gol contra o União Espanhola, fez o segundo, a bola bateu na trave e entrou. E fez o gol agora também contra a Aparecidense, também um gol bonito, também no cantinho e tal. De canhota?
Foi de canhota, eu não lembro. Bem me lembro. Sim, foi do lado esquerdo que ele chutou, enfim. Foi. Então, assim, dificílimo isso aí. Pior que tá empatado, né? Eu tenho que votar, que meu voto ainda vai resolver a parada, cara. Cara, zero clubismo. Eu acho que por um pouquinho, pelo momento, o Samuel Xavier melhorou muito nos últimos jogos. Eu vou votar no Samuel Xavier. Mas poderia ser o Paulo Henrique tranquilamente também, isso aí. Eu acho que, se fosse 2 semanas atrás, eu votaria no Paulo Henrique com certeza absoluta. Mas o Samuel subiu muito nessas últimas 2 semanas, então acho que ele está sobressaindo um pouquinho com as 3 ou 4 últimas atuações que teve o Fluminense. Tá? E é uma exceção no time. O Fluminense tem muita gente jogando mal, o Samuel, para mim, melhorou um pouco. Um pouco não, melhorou bastante nesses últimos jogos. Vamos lá, vamos em frente. Thiago Silva ou João Vitor? Aqui é poupa tempo, né? Poupa tempo? Não, então, pode todo pular mundo, todo né? mundo. Não tem, Pode. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Tá bom, vamos em Jesus frente. Cristo. Thiago Silva, vamos lá, vamos em foi frente. esse aí que não acompanhou o jogador lá do Não, o João Vitor, cara, ele salvou uma bola lá. Foi. Né, ele salvou uma. Mas foi ele que não acompanhou, não foi? Foi. Tá bom, poupa tempo, poupa tempo. Bateu o pênalti horrível. Também, né? Poupa tempo. Ela falou que batia o pênalti melhor que ele. Poupa tempo, meu amigo, por favor. Segue. Vamos em frente. Freitas ou Luiz Gustavo? Aí tem votação. Vai, Raíza. Eita. Aí tem votação por baixo, né? Difícil também, tá? Bem difícil, Ilan. Mas eu vou de Freitas. Bandeira. Eu vou de Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo é melhor que o Freitas. Eu vou de Luiz Gustavo, tá? Papa. O Freitas fardou a camisa do Alianza Lima. Então Agora entendi. Eu vou no Freitas só pra empatar e deixar você decidir. Que isso. O Garone vai Boa, poupa tempo, Garone. Alianza Lima. Não, cara, Respeito a Alianza Lima. O recorte do Luiz Gustavo é muito pequeno. Então, assim, é difícil você, talvez, avaliar o Luiz Gustavo de maneira definitiva. Mas os jogos que o Luiz Gustavo fez, os últimos, porque entrou na fogueira contra o Palmeiras no início do primeiro tempo, de um jogo que ele nem imaginava jogar. E entrou muito bem contra o Palmeiras e tem feito bons jogos, cara. O Luiz Gustavo ele tem 19 anos só. Ele tá longe de entregar 100% do que ele pode. Cara, é um zagueiro que tem velocidade, tem força física, faz muito bem a cobertura. É menino, vai falhar, tá começando. Acho que é o primeiro clássico que ele vai fazer na carreira dele, mas eu prefiro o Luiz Gustavo hoje. E além de tudo, tá enfrentando o Freitas. Então é Luiz Gustavo. Né? Se fosse ele e o Thiago Silva, seria diferente. Fuentes ou quem ali? Piton. Fala, Bandeira. Piton, mesmo com problemas na recomposição, na parte defensiva, o Piton. Ele que vem contribuindo muito com o Verratti lá na frente, tem qualidade. É o que eu falei, se colocar o Tietchan ali no corredor, pode ajudar muito o Piton a ser melhor ainda na frente. Papa. Falhou feio contra o Lanús, mas está em melhor fase, realmente você tem razão. É difícil dar voto para algum jogador do Vasco, mas o Piton. Raíza. Eu vou de Piton também. Piton já teve um momento bem melhor, inclusive, né? Tinha gente que pediu o Piton na seleção brasileira uma época dessas. Deu umas falhadas recentemente, mas também agrega muito ao Vasco ofensivamente. Ajuda bastante ali o ataque, né? Uma peça importante. Precisa, como vários laterais no futebol brasileiro, tem essa dificuldade defensiva, né? Mas eu fico com o Piton. Garone. Cara, te falar, eu acho muito empate nessa, tá? Eu não sou um grande fã do futebol do Piton assim não, sabe? O Piton tem muita deficiência defensiva, mas muita coisa. O gol do Operário, inclusive, é em cima dele. Se for cruzamento nas costas do Piton, principalmente, a tendência é ele tomar esse gol. Ele não consegue... É tipo o Ayrton Lucas no Flamengo. Tem uma questão que a gente fala que é a vantagem dinâmica, né? Que o jogador, o atacante, normalmente está em velocidade, ele tem mais impulsão, o lateral está mais estático, o zagueiro está mais estático, acaba perdendo. O Piton está sempre estático, então ele tem sempre essa dificuldade de fazer esse movimento. E já não é um lateral muito alto, mas assim, o Fuentes também acho que não teve um momento como o Piton já teve. Então eu vou de Piton mesmo assim. Eu vou de Piton também, por pouco. Pelo que expôs aqui o Garone, e porque o Fuentes também não é nada demais, né? O Fuentes não é uma porcaria, mas é um jogador muito mediano. Então eu vou de Piton no desempate, acho que é Piton. Vamos lá, vamos em frente. Martinelli ou Hugo Moura? Hugo Moura, é aquele mesmo. Raíza. Hugo Moura e Martinelli. A fase não tá boa do Hugo Moura, não, hein?
Já teve fase Pô, boa? não tá mesmo boa, não. É um século ruim que tá vivendo o Hugo Moura. O Martinelli, Felipe Luiz gosta muito do Martinelli, hein? Felipe Luiz gosta muito do O Martinelli. Ilan também. Não, eu não. É só o Ilan Felipe também? mesmo. Não. É só o Felipe. O Ilan Vai, é Raíssa. hater do Martinelli. Não, hater eu de uma não. série de jogadores aí, do Canóbio. Não. Eu vou de Martinelli. Martinelli Fala, fácil, o fácil, Papa, fácil. Martinelli É fácil. bom jogador, Bandeira. Martinelli. Martinelli também. Não, o Hugo dá um Hugo muito mal. Cara, eu vou votar no Martinelli porque é contra o Hugo Moura, né? Aí tá difícil, porque o Hugo Moura a realmente. questão é Eu não o vi o Hugo jogo com Moura. o Operário. O jogo do Operário eu não vi que eu tava fazendo entrevista na mesma hora. Só se eu tiver arrebentado no jogo. Mas o que o Hugo Moura tava fazendo nos jogos anteriores, amigo, a fase não tá boa, não. Então eu vou de Martinelli. Ele fez o pênalti dele, né? Fala, Garoni. Ele foi expulso contra o Lanús e errou contra o Palmeiras. Foram os dois únicos erros do Hugo no ano inteiro. Assim. O Hugo talvez seja o cara mais consistente do time do Vasco junto com o PH. Não é o cara de desequilíbrio, é um primeiro volante, então assim, dificilmente o Hugo Moura vai ser o cara que vai definir o jogo para alguém. São características muito diferentes. O Martinelli é muito mais um passador. No esquema do Diniz, o Martinelli funcionaria melhor do que o Hugo, por exemplo. O Hugo Moura é um cara que agrega mais nesse duelo 1 contra 1. O Martinelli me agrada mais do que o Hugo. Inclusive, eu acho que isso no Vasco encaixaria melhor o Martinelli do que o Hugo Moura. Cara, eu vou dar um voto no Martinelli, só para não falar que eu votei em todo mundo do Vasco aqui. Mas eu acho que eu vou no Martinelli porque eu acho que encaixaria melhor. Me agrada mais a forma de jogar. Mas o Hugo Moura eu não tiro pra essa barba toda, não. O Hugo Moura, pra mim, é um dos caras mais consistentes do Vasco na temporada e desde o ano passado, não é só nessa, não. Bom, eu vi um recorte recente do Hugo Moura e não foi bem nos jogos que eu vi, não. Né? Devo ter visto Não, realmente. contra o Palmeiras que ele falhou. Não, teve uns contra o três Palmeiras que ele ali. falhou, ele tava bem no jogo. Não, mas ele pô, tem aquela esse problema, falhada não de precisa melhores estar bem, Mas né? ele tem esse problema, cara. Ele tem esse problema. Ele Vamos tá lá, bem então. falha. Deu o Martinelli. Vamos lá, vamos em frente. É uma coisa de Hugo, né? Hugo Souza, Hugo Moura. Tá bem no jogo, mas falha e entrega, né? Hércules ou Tietê, Bandeira? O Hércules teria tudo para estar melhor que o Tietê quando chegou do Fortaleza. O Hércules do Fluminense, tá? Fortaleza ele foi Bem muito claro, bem, mas o Hércules do Fluminense Esquece do Fortaleza. Esquece. não joga bem, é difícil. O Tietê já fez mais no Vasco do que o Hércules no Fluminense, então Tietê. Papa. Eu não vou ter nem 12 trabalhos. Hércules. Tietê. Raíza. Cara, eu gosto do Hércules. Eu acho que o Hércules. Do Hércules, jogou muito de no qual Fortaleza. Hércules você gosta? Do Fortaleza. Jogou muito o tá, Hércules tá no bom. Fortaleza. Aí sim, Me entendi. lembrou em alguns momentos o Ederson, que eu gosto muito do Ederson. Tá voando no futebol europeu. Mas não tem como, né? Ele não consegue jogar, não tem conseguido. Hércules do Michael jogar com a agora. camisa do Fechou, Fortaleza. Raíza? Fecha, hein? Aí. Fecha. Mas eu vou de Tietê. Michael e Cebolinha, Eu gosto tá? do Misha juntos. pra Faltou caramba, eu gosto do Misha. Mas o Hércules vai dar jogador. O Hércules Tá é muito bom. bom. Mas hoje eu Foi vou do de Tietê. Garoni. Cara, eu gosto muito do Hércules também, mas é o mesmo papo. O Hércules do Fortaleza, né? Cara, eu acho que inclusive quem tava jogando melhor no meio de campo do Fluminense era o Nonato. Eu tava gostando das últimas atuações do Nonato. mas ele tá Eu acho que suspenso. Ele tava bem. Ele tá suspenso. Ele não pode pois jogar é. que ele tá suspenso. Sim. Cara, eu vou de Tietê. Apesar do Tietê também ainda tá longe de ser aquele Tietê que a gente viu em outros tempos. Eu também. Eu vou no Perninha mascaradinho, porque, pô... O Hércules que veio pro Rio é outro Hércules. Eu não sei se veio o Hércules real lá da Fortaleza. Tô achando que mandaram um clone dele, não é possível. Então eu vou no mascaradinho lá do Diniz. Eles já se acertaram, né? O Tietê e o Diniz. Vamos de Ganso ou Nuno? E aí? Hoje, o momento do Nuno é bem melhor, jogador técnico, bem interessante. Ainda mais se jogar por dentro, mais perto do gol. Polêmico, hein? Não, o Ganso é muito mais jogador, a carreira do Ganso fala mais. No Fluminense fez mais. É decisivo, a qualquer momento, uma bola ele pode encontrar alguém. Só aí eu não tenho dúvida. Quem é melhor jogador de futebol? Quem tem mais carreira? O Ganso. Mas hoje o clássico é amanhã, né? No clássico de amanhã, Vasco, Fluminense, Vasco, Nuno. Papa. Pelo momento, o Nuno, né? A gente tá meio que sempre pelo momento aqui, então pelo momento é o Nuno mesmo. Raíza? Eu tô com eles dois. Eu acho que o momento do Nuno é melhor do que o momento do Ganso. O Ganso é mais jogador, tem mais história, tudo isso. O Ganso, pra mim, é gênio, tá? Ele é um gênio da bola. Mas eu acho que o momento hoje é do Nuno. Garoni? Tô nessa também. Acho o Ganso, o histórico, muito maior. Acho um jogadoraço. Adoro o futebol do Ganso, mas no momento é o Nuno. Até eu vou de Nuno, né? Mas também não é grande surpresa, porque o Ganso, meu amigo. O Ganso tá devendo, gente. O Ganso tá devendo muito esse ano. É um grande jogador.
Gênio eu acho exagero, eu não acho que ele seja um exagero. Nem craque, né? Gênio pra mim tá acima de craque. Mas ele é um grande jogador, ou foi um grande jogador, mas tá devendo muito. Vou de Nuno também no momento. Arias ou Lloyd Augusto? Garone, você primeiro, vai. Arias ou Lloyd Augusto? Aqui é poupa tempo, né? Não, sério, Quero passar pra ele. há necessidade? Não tem como. Não, é todo mundo poupa tempo aí? É óbvio. pelo Raíza amor de Deus, poupa cara. tempo? Ó pra vocês, Raíza ó. congelou. Ó. Não? Pô, poupa tempo. Dito isso, 2 do Lloyd. Ah, tá bom. Então vamos lá, Arias, passou, vambora. Keno, eu botei o Keno na escalação, porque acho que é uma possibilidade de ele botar o Keno, e eu colocaria o Keno. Mas acho que a chance um pouco maior é do Serna ser o titular aí. Mas enfim, Ryan contra Keno ou contra Serna, enfim. Raíza, primeiro você. Cara, o Keno, quando acionado, vem jogando bem, né? Aliás, deveria ser titular desse time realmente do Fluminense. O Ryan, eu acho que tem evoluído, é um jogador muito interessante, acho que é um jogador que tem futuro, tem muito para evoluir nas mãos do Fernando Diniz também, mas pela experiência e hoje eu vou de Keno. Bandeira. Ryan, jogador muito jovem, muita força, potencial, vai crescer muito ainda. Eu concordo com a Raíssa também, mas hoje para escolher o Keno. Papa, Keno ou Ryan? O Keno hoje também. Hoje não tem como... O Ryan, eu acredito que tem potencial para crescer muito ainda, né? Mas o Keno... É momento, né, cara? Acho que o Ryan precisa evoluir muito ainda. Assim como tem jogadores também jovens no Flamengo que precisam evoluir, aí eu vejo o Ryan nessa mesma batida. Garoni. Eu vou de Keno também. O Ryan cresceu muito, principalmente com a chegada do Diniz, assim. Tem tido muita confiança. Ele tem um gap para crescer muito ainda. É muito novo. Ele é filho do Valquimar, que foi zagueiro do Vasco na década de 90, foi campeão brasileiro com o Vasco. Ryan é menino, Ryan é grande. E ele fez o gol contra o Operário, inclusive, uma jogada ele vai lá, briga, recupera. Tá muito bem com o Diniz, mas o Keno é mais jogador, muito mais decisivo. É um cara mais experimentado para esse tipo de situação, eu vou de Keno. Keno é um desses jogadores que está fazendo diferença pro Fluminense nesse ano de 2025, né? Vinha de uma temporada não muito boa em 2024. Quase deixou o clube, a galera queria ver ele pelas costas. Mas o Keno, embora não seja titular absoluto do Fluminense, já se tornou titular durante 2, 3 jogos seguidos, mas ele sai, é poupado e tal. Tem essa coisa de não conseguir ter sequência. Mas o Keno faz uma temporada boa até agora em 2025. Acho que hoje não dá muito para discutir. O Keno é mais jogador, também voto no Keno. Everaldo ou Verratti? Há necessidade aí ou é poupa-tempo também, galera? Poupa-tempo. Poupa-tempo. É poupa-tempo? Não, aí não tem como. O Verratti... Se fosse Verratti e Cano, tinha papo, né? Tinha. O Verratti, ele hoje é o destaque principal do Vasco da Gama. Também. Só quero fazer a ressalva, já fiz isso outras vezes. Não acho que o Everaldo seja tão ruim quanto parte grande da torcida do Fluminense está achando. Os caras pegaram no pé, Concordo muito. pegaram pra Ele não é bagre, ele é bagrinho. Não acho que ele é bagre, não. E fez um gol bonito agora contra a Aparecidense, um gol que não é qualquer um que faz. Cabeceou a bola no cantinho. Ele é nível Henrique Dourado, né? Melhor, é melhor. Everaldo que o Henrique Dourado. O Everaldo joga mais que o Verratti. O que é, garoto? E aí, Everaldo ou Juninho, Papa? Como é que é? Everaldo ou Juninho Carabag? Quem joga mais? Rapaz, é complicado, hein? Mas o Everaldo tá fazendo golzinho, pelo menos, às vezes. Tá. Não, e você perguntou o do Dourado, Everaldo... ele é melhor que o Henrique Dourado. Ele é melhor que o ceifador, o Everaldo. Com certeza O pessoal absoluta. lá no meu grupo brinca que o Juninho veio do Hoje tá Carabag, mas né? ceifador jogava bola, hein? O pessoal no meu grupo lá de Flamengo fala assim, Juninho do cara de bagre. Carabagre. Fala, Garoni, o que você ia falar aí? Eu ia falar, bola, o Everaldo joga mais que o Verratti. Bola no pé, fazer um pivô, fora da área, né? O Everaldo, ele é mais jogador do que o Verratti. Agora o Verratti, ele consegue dominar uma área de uma maneira impressionante, assim, não é mais do que o Everaldo. Hoje, no futebol brasileiro, são poucos jogadores assim que conseguem consertar cruzamento igual o Verratti. Porque nem que o Piton toda hora bota a bola na cabeça dele. Toda hora o Verratti vai consertar um cruzamento errado do Piton, um cruzamento errado do PH. Normal você vê o Verratti andando para trás e cabeceando. A potência é muito grande assim para cabecear. Não precisa de 5 chances para fazer um. Então, assim, mas o Everaldo eu também não acho que seja mau jogador, não. Muito pelo contrário. O Vasco precisava, inclusive, de um Everaldo para ficar no banco do Verratti em muitos momentos. Vamos lá, então, treinadores. Vamos lá. Frente a frente, Renato Gaúcho ou Fernando Diniz? Agora que eu quero ver, Bandeira. Tranquilidade. Últimos trabalhos. Quem pelo menos tem uma identidade de jogo que você consegue definir o que é o que não é. Fernando Diniz.
identidade de jogo, últimos trabalhos do Cruzeiro, do Fluminense? Mas no Fluminense... São os dois últimos trabalhos. Então, o último trabalho dele no Fluminense teve momento ótimo, épico pro Fluminense, e momento ruim. Então é um dos últimos trabalhos. No Cruzeiro, realmente foi muito mal, pouco tempo também, mas continuo com o Fernando Diniz. Beleza. Papa, Diniz ou Renato Gaúcho? Cara, eu gosto muito do Renato, mas... E o Diniz também ainda não conseguiu, mas só esse movimento que eu percebo do Diniz, que já começa a dar lampejos, sabe? Já começa a querer, tipo, um jogo vai bem, já melhora um pouquinho no outro. Aí teve esse jogo com o Operário. Aí, porra, aí quebra a firma, né? Falar que tá difícil essa daí. Eu vou no Unidunidê. Tá difícil. Renato. Difícil mesmo. Renato. Raíza. Como é que eu observo também algumas coisas em relação ao Renato, né? O Grêmio do ano passado e o Grêmio desse ano, a diferença também do Grêmio. A gente, às vezes, eu acho que subestima um pouco o Renato. Eu acho o Renato um bom treinador, tá? O Diniz também é um treinador interessante, mas eu acho que o momento, só para você ver... O Renato recebeu a oferta do Vasco e negou. O Diniz, eu acho que a oportunidade que ele tinha era o Vasco ou o Santos, que foi o que apareceu. 2 clubes numa situação delicada, pagando menos do que, de repente, eles acham que mereciam no mercado. Enfim, eu vou de Renato e é isso. Garoni, quero lhe ouvir. Eu acho que são 2 treinadores totalmente diferentes. Em relação à forma de agir, em relação à forma de lidar com o elenco, em relação a pensamento de jogo. Acho que são 2 treinadores com linhas, não vou dizer opostas não, mas eu acho que são 2 personagens completamente diferentes, assim. E nem acho que tenha a resposta certa ou errada. Acho que vai muito de preferência realmente, porque são 2 treinadores campeões de Libertadores. O Renato, óbvio, com uma bagagem muito maior, porque está há mais tempo no mercado, tem muito mais tempo de trabalho. Mas eu acho que nesse momento, até por tudo que a gente falou ao longo dessa semana, o Diniz é um cara com muito mais tesão para fazer o time dele jogar situação, do que o Renato. Num outro momento, talvez o meu voto ainda fosse do Renato. Eu ainda acho que o Fernando Diniz também é um cara de muito 880. Ou ele faz um grande trabalho para pegar pelo menos um G8 de brasileiro ou uma campanha de Z4, entendeu? Os números do Diniz são assim. Então não acho que dá essa segurança. Mas o momento do Renato também não acho muito, muito bom. Acho que é um treinador que parece cansado. A gente conversou muito isso ao longo da semana. Parece cansado do futebol, entendeu? Então se fosse para escolher um treinador hoje, para o meu time, seria o Diniz. Rapaz, hein? Então tá 2-2. Eu tenho que resolver essa parada aí. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, cara. Porra, eu tô tipo Papa. É Unidunité aí. Pô, a briga é ótima. Um quer que vá pro outro, o outro quer que vá pro um. Enfim, não sei, cara. Mas, ó, vou tentar criar um critério aqui pra decidir. Vocês vão se surpreender, tá? Eu vou na linha do Garoni. Se a gente tá falando de momento, né? Momento muito raro, muito rápido, porque é um recorte pequenininho também do Diniz no Vasco ainda. Mas eu vou pelo caminho do cara que eu acho que tá mais dominante, mais dono da situação, querendo mais e já rapidamente mostrando algum resultado. Olha, eu tenho todas as restrições ao Diniz possíveis, mas no momento eu não consigo votar no Renato em cima do Diniz. Eu acho que o Renato está devendo muito no Fluminense, inclusive em postura, em atitude, em disposição. Por esse motivo, hoje eu voto no Diniz. Eu não queria nenhum dos dois, tá? Mas hoje, entre um e outro, eu tenho que votar num dos dois. E para mim, por questão de justiça, por um critério de momento, eu voto no Diniz. Tá? Vamos ver como é que ficou aí a seleção? Bota aí pra gente entre Fluminense e Vasco. A gente vai falar de Palmeiras e Flamengo agora. Vamos fazer o cara a cara de Palmeiras e Flamengo. Ficou assim, ó. Seleção, placar. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva. O que tem o Verrete ali no meio ali, galera? Cabeceando tão bem que já puxaram pra zaga. Thiago Verrete ali no meio ali, Thiago Silva, Luiz Gustavo e Piton. Martinelli, Tietê, Nuno, Arias e Keno. São Arias, 7 do Keno Fluminense. E o Verrete. O Verrete faltou ali. São 7 do Fluminense, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, são 6, né? São mas 6 era do Fluminense. certo que o Fluminense ia ganhar. 6 do Fluminense e 5 Não, do... mas não ganhou, não.
Tem 6 São 5 do Vasco e mais o Fernando Diniz. É isso. Tem 6 jogadores só, então, né? 6 ou 7. São 6, né, o Garoni? Hein? Não, eu digo 6 de cada lado. No time o Fluminense ganhou, né? 6-5. 6-5. Deu 6-5 pro Fluminense. E com o Fernando Diniz equilibrou, ficou 6-6. Vamos ver como é que vai ser em campo. Mas, ó, antes da gente fazer Palmeiras e Flamengo aqui, o cara a cara que vai rolar agora também,